This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Don't give in ever. Muito bem, vamos chegando para mais um episódio aqui do Fala Gunner, o 7º episódio do nosso podcast. Eu sou o Paulo Filho mais uma vez, estou ao lado de Thiago e a gente vai hoje debater essa vitória por 1-0 do Arsenal contra o Crystal Palace, jogo válido aí pela segunda rodada da Premier League, um jogo um pouco ali truncado, um pouco meio no sufoco, foi uma vitória suada, né não, Thiago? Foi, mas é sempre uma vitória sempre importante, né? Nesse final aí o que valeu mesmo foram os 3 pontos, né? A gente vai, claro, falar bastante aí sobre essa vitória por 1-0 do Arsenal. Tem alguns pontos aí pra gente destacar, algumas situações aí que aconteceram no jogo que tem muita coisa pra gente realmente debater. Umas escolhas um pouco estranhas, né, pro torcedor, feitas pelo Arteta nesse início de temporada. Enfim, tem bastante coisa realmente pra gente falar aí sobre essa segunda vitória do Arsenal. O que importa no final das contas é o 100%, né? O Arsenal, além do Manchester City e o Brighton, são aí os 3 únicos times que estão ainda 100% nessa Premier League. Então estamos lá no topo da tabela, sempre bom começar dessa maneira. Lembrando a vocês, claro, que o nosso podcast está aí disponível nas principais plataformas. Na semana passada a gente fez uma live, né? Para quem não tá ligado, a gente tá com um canal no YouTube também, e a gente fez uma live logo depois do jogo de estreia contra o Nottingham Forest, vitória aí por 2-1, a gente fez uma live no YouTube, que foi muito legal, muito obrigado para todo mundo que participou aí da nossa live. Hoje a gente tá gravando logo após o jogo, mas não deu pra gente fazer uma live por causa de trabalho, né? O tempo acabou ficando um pouco curto, então jogos de segunda-feira e sexta-feira, se o Arsenal jogar na sexta, vai ficar praticamente impossível da gente fazer uma live, mas, claro, no final de semana a gente vai sempre tentar ir em jogos mais importantes, e a nossa ideia trazer aí lives e também vídeos, né? Eu postei um vídeo na semana passada falando sobre a contratação do Davi Raya, então a gente vai sempre estar abastecendo o canal do YouTube também com conteúdo. Então é isso, se inscreve lá no canal, também segue a gente no Spotify, no Apple Podcast, enfim, todas as plataformas que a gente está aí disponibilizando o nosso podcast. E agora, sem mais delongas, vamos analisar essa vitória do Arsenal por 1-0, Thiago, porque foi um jogo que já começou a gerar alguns debates antes mesmo da bola rolar, quando o Arsenal lançou mais uma vez a escalação ali uma hora antes do jogo, né? Mais uma vez Gabriel Magalhães no banco, o Tomiyasu entrou no time titular devido à lesão do Timber, e agora no final das contas me pareceu que não foi a melhor escolha o Gabriel ter ficado no banco, né? Depois que ele entrou no jogo, ele entrou muito bem, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria ter de você aí uma análise geral do que foi essa vitória de 1-0 pro Arsenal, que apesar de ter sido sofrida, suada, com problema aí com a arbitragem, né? A gente vai falar sobre a arbitragem também, mas o que importa foi aí eu ganhar realmente o jogo, foi desse jeito, né? Vamos só passar para o pessoal que não tá sabendo, né? Vai que alguém tá escutando e não sabe, né? Foi 1-0 com o gol de pênalti do nosso capitão Odegaard, e um baita sufoco no final, porque o Tomiyasu foi expulso e o Arsenal conseguiu segurar o resultado 1-0. Aí a gente fala mais sobre o jogo daqui a pouco, né? Mas sobre os comentários iniciais aí que você fez, essa polêmica da escalação, sinceramente, eu não sei muito até que ponto isso assim, do meu ponto de vista, eu consigo entender o porquê ele ter feito isso, né? Porque o Crystal Palace ia se defender, mesmo jogando em casa, ia ser um time que ia se defender e o Arsenal ia ter que furar o bloqueio. Não dá pra gente esconder o fato de que com a bola nos pés o Gabriel não é dos caras mais confortáveis. Então, se você fica com a dupla de zaga de Saliba e White, que são muito mais confortáveis do que ele com a bola no pé, e o Partey na direita, que também é muito mais confortável, você obviamente ganha qualidade com a posse da bola.
E sem perder muito da parte defensiva. Então, assim, nesse ponto eu nem vejo muito por que ficar discutindo essa decisão, porque eu acho que é uma decisão contextual. A gente vê que contra o Manchester City na Supercopa, o Arsenal jogou com o Gabriel de titular. E eu imagino que contra o Manchester United isso vai acontecer de novo. Porque eu acho que é justamente isso. No mercado, né, e pelas declarações de Arteta e pela movimentação do Arsenal no mercado, a ideia toda é essa, do Arsenal ter possibilidades de fazer diferentes escalações, diferentes estratégias para depender do adversário. E com certeza quando você vai enfrentar adversários mais recuados, faz sentido você querer ter o máximo de qualidade com a bola no pé possível. Então nesse sentido aí eu não concordo muito com essa polêmica, não. Até porque o problema que o Arsenal teve no fim da partida não foi pela ausência do Gabriel, né? Foi porque o Tomiyasu foi expulso. Se não tivesse sido isso, o Arsenal teve problema o quê? Para criar chances, ter chances claras de gol, fazer gol. E o Gabriel não teria mudado nada em relação a isso, né? Não, com certeza. Para quem não conseguiu acompanhar o jogo, o Arsenal foi pro campo com o Ramsdale mais uma vez no gol, né? Não existiu nenhum tipo de dúvida que ele seria o titular, mesmo com a chegada do Raya, que acabou de chegar no clube. Teve até um vídeo que o Arsenal liberou no meio da semana com o treino de goleiro, e deu pra gente ver que o Raya realmente tem muita qualidade, mas vai ter que conquistar o seu espaço. Então o Ramsdale foi o titular da partida. E aí, mais uma vez, o Partey ali pelo lado direito, mas claro, meio como um lateral invertido, a mesma maneira que ele jogou contra o Nottingham Forest na estreia. O Ben White, o Saliba e o Tomiyasu na lateral esquerda. E aí no meio campo, Odegaard, Rice e Havertz. E na frente, Saka, Nketiah e o Martinelli. Foi o trio ofensivo. Um time praticamente aí igual ao da estreia, com a ausência apenas do Timber. E assim, eu acho que o Arsenal ganha, pode até sim ganhar em alguns aspectos com essa mudança. Eu acho que o Arteta está realmente convicto de que esse é um estilo a se confiar, né, nesse início de temporada, mas também eu acho que perde em algumas outras áreas, né, algumas outras possibilidades de jogo. Eu por exemplo, acho que com o Partey ali mais pelo lado direito, jogando nessa que não é exatamente a dele, mas como você falou, eu acho que o Arteta ele quer muito ter a presença física ali do Rice com o Partey no meio campo, né, os dois ali meio que formando um quadrado com o Odegaard e o Havertz. Mas eu acho que o Saka acaba perdendo bastante ali em relação ao apoio de você fazer uma jogada, né, de ultrapassagem. Eu acho que o Saka acaba ficando um pouco isolado e não é muito a dele. Eu acho que isso faz mais o estilo do Martinelli, que pelo lado esquerdo ali tudo bem, ele não vai ter tanto a presença do Tomiyasu ali para fazer uma jogada, mas como é o estilo de jogo dele, eu acho que acaba encaixando melhor. Então eu acho que o Saka perde bastante, né, com o Partey ali jogando nessa posição. E a gente viu hoje um Saka e o próprio Martinelli também, os dois muito apagados no jogo, né? Não conseguiram criar bastante. O Martinelli teve uma grande chance no primeiro tempo, mas mostrou que a perna esquerda serve só para subir no ônibus, né? Porque caiu na esquerda, ele demorou para dominar, depois ele só ajeitou para a direita e a marcação já tinha chegado. E do outro lado o Saka também não conseguiu desenvolver o futebol dele, muito bem marcado no primeiro tempo. E o Nketiah também é aquele cara que a gente já sabe, né? Não é surpresa para ninguém a atuação dele hoje, enfim. Ele não vai ser o cara que vai entregar pra gente vários gols como o Haaland faz no Manchester City, então é chover no molhado isso daí. Mas e é um cara que não é muito móvel. Ele jogou bem, mas não é um cara que é muito móvel, então ele não dá aquela mobilidade que o Gabriel Jesus te dá, né, de opções diferentes, então acho que isso acaba travando o time também. Falta também um certo entrosamento entre o Havertz e o Martinelli. Eu acho que eles ainda não se entenderam muito bem, diferente do que o Xhaka, né, fazia ali com o brasileiro. Então assim, é um início de temporada, é um meio campo que tem duas novas peças que não estavam acostumados ainda a jogar nesse estilo, com esses jogadores, então vai precisar de tempo realmente para a gente poder ter essa adaptação. Então acho que é muito cedo para a gente tomar qualquer definição. Agora, esses pontos no início do campeonato são muito importantes. E hoje a gente viu eles quase escaparem, né? Nem que fosse um empate ali, nem que fossem 2 pontos apenas, ainda assim
poderiam fazer falta lá na frente. Então eu acho que essa questão do Arteta querer arriscar mais aí para que o time se adapte a uma nova maneira de jogar, não sei se é o ideal, eu diria, para esse início. Mas, em algum como a momento gente sempre tem que fala, fazer, né? Exato, como a gente sempre fala, ele sabe o que está fazendo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é perigoso você começar a temporada jogando de uma maneira diferente, quanto mais cedo você começar, mais o time tem chance de se adaptar mais rápido, né? Isso. Uma hora, se ele queria realmente acrescentar essa variedade, uma hora ele ia ter que fazer isso. Então, agora, daqui a 10 partidas, né, não faz tanta diferença. O risco seria o mesmo, provavelmente. Talvez você diminuísse um pouco o risco de fazer isso depois se você treinasse mais isso, né, fora de uma situação de jogo valendo. Mas, não sei, eu acho que também é interessante aproveitar essa sequência do início com jogos mais fáceis, né, porque o próximo jogo é contra o Fulham. Né, pega esses 3 jogos aí, faz logo os testes, aí já vai para o jogo contra o United com uma perspectiva diferente, né, de se adaptar ao United, porque por mais que seja um time que ainda tem umas partidas meio esquisitas, né, é um time perigoso. Que, inclusive o Arsenal perdeu para eles na temporada passada, não foi? No primeiro jogo? Primeiro jogo sim, perdeu fora. Depois a gente ganhou contra o United em casa com aquele gol do Nketiah no final. Sim. Mas se for o Manchester United que jogou contra o Tottenham, a gente tá bem, né? É isso. Por isso que eu fiz a ressalva, né? Pô, mas é um time que de vez em quando tem umas partidas esquisitas, ainda assim é perigoso. E agora assim, o que eu acho que talvez seja um ponto a se questionar é que, por exemplo, hoje o Havertz jogou o jogo inteiro, né? E foi uma partida... Não foi grande coisa a partida dele, né? E a gente sabe, ele próprio falou, assim, é legal até ele ter a humildade de dizer, eu não tô adaptado ao estilo de jogo, eu vou precisar de algumas semanas, e eu acho que ele vai precisar mesmo de algumas semanas, mais do que ele imagina, talvez. Mas obviamente ele vai ter um tempo para se acostumar, como você falou bem, ele com o Martinelli não estão com aquele entrosamento, né, necessário, não é? O Xhaka realmente tinha um entrosamento muito bom com ele. E o Havertz não tem, você raramente vê ele fazendo alguma jogada rápida, assim, de toque e passa, né? Assim, ele fica meio ali sem função, parece. Mas aí, tá assim... perdido, né? É um pouco disso. E não é nem, eu acho que uma crítica dura, é uma crítica que ele mesmo fez a ele, né? De ficar, porque assim, se você não tá entendendo muito bem o funcionamento do time, você tá perdido, né? Não é uma ofensa, eu quero dizer. É uma observação. E aí, o que me incomoda nisso é que, assim, o Trossard fez uma pré-temporada muito boa. Inclusive, jogou nessa função dele. Então, é isso que me pega, às vezes, de você ver, assim, eu entendo você deixar o Havertz pra jogar a partida inteira, porque quanto mais exposição ele tiver a isso, mais rápido ele vai se acostumar com o que ele tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, você talvez sacrifica um saldo de gol, por exemplo. Você poderia estar tendo mais chances de marcar se você tivesse o Trossard jogando por ali. Hoje, por exemplo, ele nem saiu do banco, né? Porque tudo bem que foi por causa das circunstâncias do jogo, mas, assim, é um negócio que incomoda um pouco você ver um cara que jogou tão bem na pré-temporada, hoje nem sair do banco, né? Jogou poucos minutos também contra o Forest, se eu não me engano. Sim, eu acho que eu também sinto uma certa injustiça com o Trossard, porque... dá pra ver a fome que ele tava, né, de bola na pré-temporada e simplesmente não tá conseguindo ter a sequência que a gente imaginou que ele ia ter. Eu, sinceramente, acho que a maioria dos torcedores no Twitter, no Instagram, achava que o Trossard ia começar a temporada como titular, né, pelo menos ali, nem que fosse como um falso 9 ali no lugar do Nketiah, que tá tendo mais oportunidades do que a gente imaginava. Claro, a lesão do Gabriel Jesus acabou ajudando, mas eu colocaria o Trossard em qualquer das posições ali da frente, ele teria condições de jogar pela fome, pela vontade que ele tá de ser titular desse time. E eu acho que isso ia ser muito benéfico, né, nesse início de temporada, mas por enquanto a gente não conseguiu ver essa oportunidade aparecer aí para ele. Já em relação a Havertz, eu acho que parece que toda hora tem meio que um atraso, né? Quando ele recebe uma bola para dominar, ele demora para dominar, ou domina errado. Enfim, ele tá perdido ali, como a gente falou, mas é uma questão de tempo, realmente. A gente até já viu aí o Rice falar que em 4 semanas ele aprendeu de futebol que ele não tinha aprendido na vida inteira. Então é uma maneira muito diferente de jogar. E o Havertz não jogou com
exímios treinadores no Chelsea, né? Nem no Bayer Leverkusen. Então, assim, é uma nova maneira de jogar, é um novo mundo ali para ele, pro Rice também, que esse, diferentemente, já se mostra super adaptado e para mim hoje foi o melhor em campo. Dispensa comentários até agora na temporada o Declan Rice, fazendo valer os 100 milhões pagos por ele, né? Era isso que eu ia falar. Então, acho que valendo o Rice a gente isso, não tinha que apresentar mesmo, né? Exato. Mas poderia muito bem dar uma desculpa de que precisa de tempo para se adaptar, porque tem um monte de jogador que é assim, né? O cara paga lá uma grana e ele chega e demora pra engrenar. E o Rice não, o Rice já tá jogando bem desde a pré-temporada, né? E tá só evoluindo. Imagina como ele vai estar aí mais pra metade da temporada. Só pra... mas falando... Diga. Pra acrescentar aqui sobre o Havertz, eu sempre tenho falado da estatística de duelos aéreos, né, dele. E hoje, sim. mais pro fim, ele terminou a partida como atacante de novo. E ela ganhou 4 disputas e perdeu 6. Então, melhorou um pouco, né, nessa partida aí. Mas ainda não tá do jeito que a gente gostaria. Falando mais outra pouquinho sobre o jogo... Diga. Ainda sobre o Havertz, né? Que isso a gente discutiu em alguns outros episódios sobre como é que funciona a marcação, né? Se ele ia marcar mais à frente com o Odegaard mais atrás, e cada vez mais está ficando certo, né? Que o Havertz é quem recua. Eu acho isso muito interessante, porque ele jogava de atacante, e agora no Arsenal, na fase defensiva, ele joga de volante junto com o Rice, né? Nessa formação em que o Rice fica de primeiro volante. E o Odegaard fica lá na frente comandando a marcação-pressão. E me pareceu que o Arteta tentou fazer o contrário no início, só que o Odegaard não se aguentava, ia pra frente marcar, e acho que ele falou no fim das contas, não, deixa assim mesmo, que é como tem que ser. E pode ser que isso até atrapalhe o Havertz na questão ofensiva por ele ter que voltar mais, né? Então, por uma questão até física, porque apenas o segundo jogo da temporada... o cara ainda não tá 100% ali para estar fazendo um trabalho de ir e voltar o tempo inteiro. Então, às vezes, ele tá muito mais preocupado em fazer a função tática que o Arteta coloca para ele do que propriamente tá ali participando das funções ofensivas do Arsenal. Mas eu vou queria falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu no jogo, porque foi um primeiro tempo ali bem... Assim, o Arsenal criou algumas chances, o Palace praticamente não criou, quase não chegou ali a dar um susto grande no Ramsdale. Claro, sempre ali buscando jogadas com o Eze, que é o principal jogador ali do time, né? Tem o Olise também, mas é um time que sente muito a falta, eu acho, do Zaha, que foi o melhor jogador do Palace aí nos últimos, 15 anos. Desde que eu conheço o Palace, o Zaha jogava lá, né? E agora ele não joga mais, é muito estranho ver o Crystal Palace sem o seu ex-camisa número 11, que agora está no Galatasaray. E acho que isso acabou ajudando o Arsenal hoje, porque isso é um típico jogo que o Zaha faria algum estrago, né? Ainda mais da maneira que o jogo foi. Então, como eu falei, foi o primeiro tempo ali um pouco truncado, realmente. Um jogo que a gente já estava esperando, realmente. É sempre muito difícil jogar lá no Selhurst Park. Na temporada passada, o Arsenal venceu por 2-0, o primeiro jogo da temporada, inclusive. Mas na temporada anterior a essa tinha perdido, então sempre um lugar muito difícil da gente ir. E o segundo tempo ficou marcado ali principalmente pelas decisões bem equivocadas da arbitragem. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui antes da gente falar desses erros de arbitragem é que eu achei que houve ali um erro de estratégia do Arsenal, porque a gente consegue o gol com o pênalti, né, que foi um pênalti até... um pouco bobo do Crystal Palace. O goleiro acabou fazendo o pênalti ali no Nketiah sem muita necessidade, né? Ainda mais sendo o Nketiah, eu não faria esse pênalti, não. Se fosse um cara ali mais competente debaixo ali dentro da pequena área, eu até faria o pênalti, mas no caso dele, e ele tava meio que perdendo já o ângulo, eu não acho que foi um pênalti muito inteligente do goleiro. Mas enfim, fez o pênalti, o Odegaard foi lá. E o engraçado é que tava tendo briga com o goleiro, né, no Crystal Palace. Eu vi na transmissão o pessoal falando. Foi. E o goleiro vai lá e faz um pênalti. No início da transmissão, o goleiro atual, o titular, não tá jogando, né? Guaita, Eu esqueci qual foi o motivo. Eu também não sei, não. Enfim, aí o Odegaard foi lá e bateu o pênalti. E depois disso aí, eu não sei se foi uma instrução vinda do banco de reservas. Eu acredito que sim, porque
o Tomiyasu não foi o único a gastar tempo, mas parecia que o time estava todo ali querendo que o tempo passasse logo e começou a fazer cera. E o Arsenal, pelo amor de Deus, o Arsenal, ainda mais que era um 11 contra... Se tivesse já com um a menos, tudo bem. Vamos segurar a bola aqui, bola pro mato e terminar o jogo. Mas não, tava de igual para igual, vencendo o jogo e começou a fazer cera. Então, o Tomiyasu foi expulso, mas o primeiro cartão amarelo ele foi merecido, né? Pela cera que ele acabou fazendo ali desnecessária. Foi por uma sequência de ceras, aí ele que foi o premiado. Exato. Quando o árbitro viu a sequência, ele viu, pô, isso aqui tá sendo planejado no mínimo, né? Não tá sendo um negócio qualquer. E aí, ele acabou tomando o cartão amarelo e depois, aí sim a gente pode reclamar da arbitragem porque não houve um contato no empurrão ou puxão, sei lá como você quer chamar, mas não houve um contato ali suficiente para ele tomar o segundo amarelo e ser expulso. Então, isso acabou prejudicando, mas antes de tudo, o Arsenal não deveria ter feito nenhum tipo de cera, porque é uma coisa desnecessária, ainda mais para um time do tamanho do Arsenal, né? E ainda mais nessa temporada que a arbitragem mudou, né? A arbitragem está instruída a não deixar isso acontecer. Né? Para a tristeza, para o desespero do Emiliano Martinez. Nossa, nem fala, mas é isso, né? As regras foram mudadas, foram comunicadas, está todo mundo sabendo como está sendo rígida a arbitragem nessas primeiras rodadas aí da Premier League. Então foi muito infantil o time do Arsenal. Não sei se é um comando do Arteta, não sei o que. A gente não tem como provar, né? Mas pelo comportamento dos jogadores acredito que tenha sido uma ordem. E aí acabou prejudicando demais, porque quando o Tomiyasu sai expulso, o time meio que fica ali meio que no desespero, né? No final do jogo acabou controlando um pouquinho mais as coisas, mas naquela parte ali dos... do que? Foi quantos minutos que ele tomou cartão? 67, não foi? Por aí. Dos 70 minutos até os 80, ali foram uns 10 minutos pelo menos de uma pressão que não deveria acontecer. Inclusive depois na coletiva de imprensa pode ser que role alguma pergunta sobre isso, né? Sobre a cera do Arsenal. A gente tá gravando sem saber, né? O que foi falado na coletiva. Talvez a gente tenha alguma notícia a respeito depois, mas acho que não vou falar nada a respeito não, mas realmente pareceu muito estranho porque não era uma coisa isolada de um jogador que resolveu por conta própria fazer uma cera ali. Pareceu um negócio realmente combinado ali entre todos os jogadores. E aí o Tomiyasu acabou pagando o pato. Eu tento não fazer ficar criticando muito, porque assim, a distância que existe entre nós torcedores e o pessoal que trabalha lá, né, que sabe o que está fazendo, que a profissão é tomar as decisões, é uma distância tão absurda que é até patético muitas vezes a gente fazer certas críticas, né? Mas assim, em relação ao Tomiyasu, eu vou fazer uma crítica porque isso é uma coisa que tem me incomodado nele, não só nessa partida, mas nas outras partidas todas que ele joga, que é o seguinte: a marcação dele é muito passiva. Geralmente o ponta pega a bola e começa a correr em direção a ele, na mesma hora ele já começa a correr para trás desesperadamente para tentar apostar a corrida com o ponta, e geralmente ele perde, porque ele não é tão veloz assim. E eu não sei o que é isso, que ele não tem calma para se posicionar, ele sempre acaba caindo nessa cilada de apostar corrida com ponta. E nessa partida foi direto isso, porque o Jordan Ayew, ele praticamente só corre também, né? Então, para ele estava muito confortável isso. Ele pegava a bola ali, ajeitava o corpo, dava indício de que ia correr, pronto. O Tomiyasu já estava pronto para correr também. E aí foi um sufoco ali. E no fim ele acabou sendo expulso. Mas realmente é uma partida bem ruim dele e não é a primeira vez que isso acontece, tem me incomodado bastante. A boa notícia é que o Zinchenko acabou entrando no final do jogo e, claro, ele ainda não está 100%, mas eu acho que um jogo em casa contra o Fulham talvez seja o ideal aí para ele já voltar ao time antes do jogo contra o Manchester United, né? Então o Zinchenko acredito que seja o titular da posição, apesar de que quando o Tomiyasu foi expulso, quem entrou no time foi o Gabriel Magalhães, que esse sim mais uma vez começou no banco de reservas. Quando o Arsenal soltou a escalação, e aí no Twitter começou a bombar, né, a notícia de que ele tem uma proposta do Al Ittihad, que é o time que contratou o Benzema para essa temporada lá do Campeonato Saudita. E aí começou a surgir essa notícia. Eu particularmente acabei até acreditando, porque eu não conseguia ver um outro motivo
para o Gabriel estar sendo tão barrado nesse início. Eu entendo o que você falou no início aqui do podcast sobre essa questão do estilo de jogo, né, dele não ser tão confortável com a bola como é o caso do White e do Saliba, mas aí também existe uma questão de moral. O Gabriel, antes dessa temporada começar, ele tinha começado as últimas 73 partidas do Arsenal como titular. Então, se não tivesse algum burburinho aí por trás das câmeras, sabe? Alguma história de contratação, de oferta, eu não entenderia. Então eu comecei a achar que isso realmente poderia estar acontecendo. Mas aí, essa notícia ela acaba meio que ficando inválida. Pode até ser verdade, tá? Não estou falando que não é verdade, não. Mas ela acabou perdendo a validade quando o Gabriel entra no campo. Porque ele entra no campo com uma fome e de com capitão, uma vontade igual a do Trossard e de capitão, exatamente, que pra mim tirou todas as dúvidas ali de que ele não de alguma possibilidade dele não querer continuar no Arsenal na temporada e tudo mais, ainda mais agora que ele foi convocado para a seleção. E o Diniz falou na entrevista coletiva que o Gabriel foi um dos principais zagueiros da Europa no ano passado, num time que disputou o título. Então assim, ele vê que a importância que ele tem de ser titular do Arsenal, né? E aí entrou no jogo muito bem, mesmo com os poucos minutos que ele teve em campo, foi muito bem nesses últimos 20 minutos aí de partida, e deixa claro pra mim que não tem nenhum motivo pro Arsenal vender, nem que se fosse por uma bagatela, acho que 100 milhões tudo bem, vai, vende o Gabriel, mas se não for um valor astronômico desse aí, pra mim não faz sentido nenhum a gente perder um zagueiro como ele, né? Com certeza. E eu acho que ele não tem intenção nenhuma também, eu concordo com você. A vontade que ele entrou realmente foi pra acabar com qualquer dúvida. E quando você falou disso, de que em vez de colocar o Zinchenko naquele momento, o Arteta colocou o Gabriel, eu achei isso muito interessante, porque assim, eu não esperava que ele colocasse o Zinchenko, porque o Arsenal com um a menos ia ser atacado naturalmente. O Zinchenko, a gente sabe que o problema dele é defender. Então, ainda mais um Zinchenko não 100%, né? Exatamente. Mas o que eu achei mais interessante foi que ele colocou o Gabriel, e não foi pra colocar o Gabriel jogando de lateral, ou sei lá, jogar o Partey pra lateral esquerda e o White pra lateral direita. Não foi nada disso, né? Achei que ele ia colocar o Kivior, que seria talvez o substituto natural ali pra posição, né? Sim. Mas eu achei muito interessante porque ele resolveu voltar uns 3 anos atrás e colocar o Saka de ala. Eu achei muito interessante isso. Porque, assim, isso é o ápice do que a gente vem falando sobre a versatilidade dos jogadores e a imprevisibilidade do Arsenal. Quem é que imaginar isso? 2023, Saka jogando de ala de novo. Nem ele. Às vezes o cara já até esqueceu como é que faz pra jogar ali. mas jogou direitinho lá, fez a função dele. Agora, mais interessante ainda que eu achei foi o seguinte, né? Vamos falar sobre isso, né? As mudanças. Aos 70 minutos foi quando teve... deixa eu ver aqui. Foi quando ele colocou o Gabriel, né? E aí o Arsenal passou a jogar... a expulsão do Tomiyasu. Sim. E aí a gente começou a jogar com um 5-3-1, né? Ficou Partey de ala direito, White, Saliba, Gabriel no meio, Saka de ala esquerdo, aí no meio Odegaard, Rice e Havertz, e o Nketiah lá na frente. Aí o Arsenal ficou tomando pressão. 10 minutos depois ele botou o Jorginho no lugar do Nketiah e passou o Havertz para ataque. Não mudou muita coisa, o Arsenal continuou tomando pressão. E aí o que eu achei muito interessante foi que, faltando 1 minuto para o tempo regulamentar, ele colocou o Zinchenko e o Kivior e tirou... Deixa eu ver quem foi. Tirou Saka e Odegaard. E aí o time voltou a controlar o jogo, que foi uma coisa que me incomodou e que é uma crítica que eu vou fazer, assim. Se o Arsenal, o futuro do Arsenal é ser tão competente quanto o City em termos de dominância nos jogos, dá uma certa tristeza você ver que em vários momentos o Arsenal não consegue manter o domínio e simplesmente abre mão e resolve se defender. E num jogo desse, por exemplo, 1 a menos, ok, a gente até consegue entender, mas ainda assim foi muito cedo, eu acho, para o Arsenal resolver se fechar na área e tomar sufoco do Crystal Palace. E aí, depois de tanto tomar sufoco, o Arteta fez essas mudanças para o Arsenal retomar o controle do jogo. E funcionou. Isso que eu achei muito interessante, porque quando ele fez essas mudanças, aí o Arsenal passou a ficar com
o White de ala direito, aí Saliba, Gabriel e Kivior de zagueiros, o Zinchenko de ala esquerdo, aí no meio Partey, Jorginho e Rice, ou seja, todos os 3 volantes que o Arsenal tem em campo ao mesmo tempo, e o Havertz lá na frente. E o time, por alguns minutos, não me lembro de cabeça quantos minutos foram, mas o Arsenal por alguns minutos conseguiu ficar com a bola, trocando passes, o Zinchenko comandando ali as ações, né, avançado, ele avançou um pouco pela esquerda e ficou ali comandando as ações, troca de passes rápidas e tal. E aí o Arsenal conseguiu esfriar completamente o ímpeto do Crystal Palace de fazer gol, e aí terminou a partida, conseguiu não tomar mais aquele sufoco até o fim da partida. Só uma coisa que eu queria pontuar em relação a isso que você falou, é que assim, isso me mostrou um certo, não despreparo, mas um certo desespero do Arteta logo após a expulsão do Tomiyasu. Aliás, não só isso, mas antes até, porque a gente falou, né, o Arsenal começou a fazer cera antes da expulsão, então já era uma coisa que estava errada ali desde o gol de pênalti do Odegaard. E eu acho que a diferença grande talvez entre o Manchester City e o Arsenal que você comentou aí, é que talvez o City fizesse esse controle do jogo desde que a expulsão veio, né? Sim. O Guardiola teria ali a experiência suficiente para saber como mexer no time e poder controlar o jogo em vez de só colocar o time todo lá atrás no desespero e esperar o jogo acabar. Porque foi isso que o Arteta fez ali por 20 minutos. Então, aí que a gente talvez possa ver uma falta de experiência mesmo do espanhol, que assim, é natural, quem sou eu para falar alguma coisa do Arteta, mas a gente percebe essas diferenças, não só de treinador para treinador, no caso do Guardiola para o Arteta, mas também da maneira com que o time se comporta. E é o que a gente falou também na primeira rodada, falta o Arsenal ser mais como o Manchester City na questão de resolver o jogo, de matar o jogo, de não fazer um gol e simplesmente desligar, ou não desligar, mas diminuir o ritmo. Tem que ser uma constante, né? Você começar o jogo bem e você continuar dessa maneira até que você tenha o jogo resolvido, porque 1-0, 2-0 são placares muito perigosos, que a gente pode tomar um gol e simplesmente ver tudo desmoronar. Então, assim, são lições que eu acho que o Arteta vai aprendendo aos poucos. Dessa vez, talvez ele tenha aprendido ali no final do jogo, ele com um pouco mais de tempo para pensar, talvez, né, para pensar com um pouco mais de clareza, ele foi consertando o time ali, mas foi consertar mesmo faltando, 6 minutos para acabar, né? Nesse ponto aí, foi muito boa a sua observação sobre a experiência do Arteta, porque realmente ele fez um trabalho tão bom até agora que a gente até se esquece que ele tem 4 anos de trabalho. Sim. E é o primeiro time dele, né? Então realmente, nesse ponto pode ter sido realmente uma falta de experiência da parte dele. E você falou dele demorar 20 minutos para se dar conta do que tinha que fazer, aí desse ponto eu acho interessante pontuar que foi mostrado na transmissão, né, o Carlos Cuesta, que é um dos auxiliares dele, passando o maior argumento lá para ele. A gente não sabe até que pontos pode até ter sido um toque, né, de alguém da comissão, porque é importante também você ter gente na comissão competente o suficiente, às vezes, para até desafiar o head coach, né? E o Carlos Cuesta tava lá com um papelzinho ali, não sei se era um campo, não me lembro, tava ali passando altas informações e depois vieram as alterações e mudaram completamente o curso do jogo. É pra isso que eles são pagos, né? Não é igual os parceiros do Neymar que só passa a mão na cabeça dele, né? Os caras têm que dar uma ligada no Arteta ali de vez em quando, porque se for só todo mundo aceitar o que ele tá fazendo, aí não tem como, é um cara só. Aí se você tiver 3, 4 pessoas pensando, ajuda muito mais. E são 2 assistentes, né? É o Albert Steifenberg e o Carlos Cuesta. Sim. O Cuesta é o treinador individual. Agora eu me confundi aqui, mas enfim. Sabe que isso é uma coisa interessante, porque eu tava fazendo aqui algumas coisas para a revista, a segunda edição da revista, que inclusive sai aí no final, quer dizer, no início do primeiro dia do mês de setembro, então fiquem ligados, mas eu tava fazendo, e quando você vai no site oficial do Arsenal, você não acha uma página ali sobre a comissão técnica, né? Quando você clica no elenco, eles têm ali as fotos e informação de todos os jogadores, mas não tem nada da comissão técnica. Então eu tive que procurar no Google mesmo. Eu botei lá Arsenal Coaching Staff e aí achei mas agora eu não lembro exatamente a função de cada um ali.
Mas é uma coisa a se aqui. observar, realmente. O Arsenal não tem essa informação, não. O Carlos Cuesta é um dos assistentes mesmo. A segunda, eu abri pela Wikipedia aqui, já que você falou que não tem no site, eu vim na boa e velha Wikipedia, tá aqui listado o Albert Steiffenberg, que é o, como é o AirPod Albert, né? Sim, ele mesmo. O Carlos Cuesta, que foi quem tava passando as informações hoje, o Nicolas Jover e o Miguel Molina, são 4. É isso, então com certeza eles deram ali um toque no Arteta para fazer essas mudanças, mas... É isso, né? A gente venceu. No final das contas, não foi da melhor maneira possível, não foi da maneira que a gente estava esperando, mas a gente venceu. Talvez em outros tempos o Arsenal teria se complicado e muito num jogo desse aí, fora de casa, com um a menos, e a gente conseguiu manter o 100% na temporada, que também era muito importante, já que Brighton e Manchester City venceram, então não é bom ver outros times largarem na sua frente. Não temos muito saldo de gol ainda, né? O Brighton fez 4-1 nos 2 jogos até agora. O City fez 3-0 na estreia e depois 1-0 contra o Newcastle. E a gente aí tá com 2 gols de saldo apenas, depois da vitória por 2-1 contra o Nottingham Forest e agora 1-0 contra o Palace. Próximo jogo contra o Fulham vai ser um jogo, acho que bem mais tranquilo, né? O Fulham, que já deu aí nessas primeiras 2 rodadas, acho que em termos de chances de gol para o adversário, acho que 6, né? Então, um número bem alto de chances dadas ao adversário. Então, vai ser provavelmente um jogo mais tranquilo para o Arsenal em termos de criação de chances. E é no Emirates, então é um jogo que a gente precisa matar para começar essa temporada aí com 9 pontos. E aí sim a gente tem um jogo contra o United que vai fechar essa primeira leva de jogos antes, é claro, da pausa para a data FIFA. Mas sobre o jogo de hoje, você tem mais alguma coisa para falar? Deixa eu ver nas minhas anotações se eu botei mais alguma coisa aqui. Botei sim. Eu botei uma coisa interessante que eu achei. O mais pro fim do jogo teve um lance que o Rice ele teve a bola sobrou pra ele cabeceou direto pra fora. E o Odegaard ficou revoltado com ele, ficou reclamando, e aí o Rice respondeu de volta. Tipo, tiveram meio que uma briga ali. E depois no fim do jogo estavam lá os dois se abraçando pra caramba, felizes da vida. Se abraçando, eu vi. E aí eu achei muito interessante porque assim, é o capitão cobrando do Rice talvez do tipo, cara, você não tava jogando no West Ham não, aqui é Arsenal, bota a bola no chão. Acorda pra vida, meu filho. E o Rice por outro lado não se acovardou, né, respondeu de volta, vai ver, até xingou ele, vai saber. Mas é interessante porque a postura deles. Ele tem uma postura de líder também, né? Tanto Sim. que era capitão do West Ham tão novo. Eu acho que isso aí só tem a ajudar o time, sinceramente. Acho que é normal esse tipo de discussão aí. E a gente ganha mais um líder no meio campo. Acho que é fundamental. Sim. É isso, agora sim. Bom, falamos então aí do jogo. A gente tem algumas notícias aqui só para passar um pouco aqui em relação ao mercado. Teve, claro, o Raya hoje estava no banco, né? Ele não entrou, como a gente falou aí mais cedo. O Ramsdale continua sendo aí a primeira opção, mas já realmente me animou bastante ali o treino que a gente viu do Raya. Mostra que ele é realmente um cara que tem muita qualidade e vai ser uma briga boa, com certeza, nessa temporada aí, a briga pelo primeiro posto, né, de goleiro titular. Em relação ao mercado, além dessa situação aí do Gabriel Magalhães com o Al-Ittihad, que inclusive foi negado não negado, mas o Fabrício Romano falou que o Gabriel não tem intenção de sair e o Arsenal não tem intenção de vender, então desculpa aí, Al-Ittihad, mas vai pegar outro zagueiro, mas o Gabriel fica com a gente. O goleiro Alex Runarsson, que é islandês, foi emprestado ao Cardiff até o final da temporada. Vai jogar com o Ramsey, inclusive, que fez um golaço nesse final de semana, né? Primeiro gol do Ramsey aí, com a camisa do Cardiff no retorno, claro. E um belo gol realmente aí. O Ramsey, então, vai ser companheiro do Runarsson. E parece que ele tinha proposta para ir para a Arábia, né? E resolveu voltar para o time do início da carreira. É isso aí que eu gosto, jogador raiz. O Chesney também, nessa semana passada, ele foi perguntado por que ele não iria para a Arábia. Ele falou que já tinha muito dinheiro, que tava bom. E não é mentira, né? Esses caras ganham tanto dinheiro que realmente... Então, né? Mas cada um faz o que quer, com certeza.
Agora, a notícia de hoje também que chamou bastante atenção foi a questão do Nicolas Pepe, que voltou a treinar no London Colney. Ele que estava já afastado, aí meio que fora dos planos do Arteta. Ele tinha o Besiktas como possível destino, só que aí acabou não fechando a questão salarial e o tempo de contrato com o clube turco. E aí o Arsenal meio que reintegrou ele hoje ao elenco. O Arteta aparentemente vai ter uma última conversa aí com o PP para ver se pode contar com ele aí para essa temporada. E assim, eu vi muita gente a favor, vi muita gente contra no Twitter. Eu postei lá, né, o que a galera achava. Muita gente falando que o PP tem bola, talvez falta um pouco de comprometimento. E a minha opinião é a seguinte: eu vejo o PP não vejo o PP como uma solução, muito longe disso. Não é um cara realmente que você pode confiar, porque pelo que ele já mostrou, pelo valor que foi pago, né, por ele, 72 milhões de libras, e que ele não entregou praticamente nada até hoje, não é um cara que dá para você confiar aí para uma temporada inteira agora. Por outro lado, a gente sabe que o Saka, que hoje, inclusive, igualou o recorde do Paul Merson, lenda do Arsenal, de 82 jogos seguidos como titular na Premier League, a gente vê que o Saka está sendo realmente meio que explorado, né? Sobrecarregado, tá jogando muitos jogos seguidos. Essa temporada não vai ser fácil com a Champions League, então eu acho que nos jogos mais tranquilos, naqueles jogos ali que dá para você mesclar o time, o PP seria uma boa alternativa no lado direito. O que é que você acha? Olha, eu vou falar um negócio que talvez surpreenda muita gente, mas quem anda muito pelo Twitter acho que já viu essa informação algumas vezes. A contribuição de gols e assistências do PP com a camisa do Arsenal é muito superior à de muito jogador que o pessoal valoriza em outros clubes. Por exemplo, o Jadon Sancho no Manchester United, qualquer ponta do Chelsea. Então, assim, a gente... Modric, né? Sim. Mas que ele acabou de chegar também, né? Mas se a gente pegar uns mais antigos, assim, o PP tem mais. E aí, do que o Antony também chegou a menos tempo, mas a questão é... Eu acho que o PP ele foi a gente tem uma visão mais negativa dele por conta do dinheiro que foi investido nele do que por qualquer outra coisa. Porque se a gente tivesse pagado 20 milhões de libras nele, a gente estaria muito satisfeito com a performance dele. Eu acho isso. Pode ser que o pessoal não concorde comigo, mas eu acho que é só uma questão... O problema do PP para mim é uma discrepância entre expectativa e realidade. E é isso. Se você botar o PP e o Nelson no mesmo elenco, tendo as mesmas oportunidades, com certeza o PP vai entregar muito mais resultado do que o Nelson. Então não sei se eu sou a favor dele ficar no elenco por questão de comprometimento. É isso. Isso é um problema, porque a gente sabe que na última temporada dele no Arsenal teve questão dele, acho que, sei lá, treinando, fazendo corpo mole no treino, talvez, não sei. A gente não fica sabendo muito dessas questões de bastidor, né? Mas a gente sabe o quanto isso é valioso, o quanto isso é importante pra Arteta, né? O jogador ter comprometimento, tá dando o seu melhor ali, dando exemplo para os outros. E às vezes é aquela coisa que se fala da maçã podre, né? No cesto. Você tem um jogador que não tá ali 100%, acaba contaminando os outros e pode ser um problema. Esse realmente pra mim é o grande ponto aí. Por isso que essa conversa com o Arteta talvez seja importante. E aí a gente vai saber o futuro do PP realmente com a camisa do Arsenal. Outro cara que tá encostado e que tava com uma proposta aí pra sair, mas acabou que as negociações foram encerradas, foi o Nuno Tavares, que estava próximo do Forest, que estava inclusive disposto a pagar uma bela grana aí pelo lateral, mas o negócio melou e o Nuno Tavares agora tá com um possível interesse do Aston Villa, que deve negociar o Lucas Digne aí pro Nice. Então o Nuno Tavares tá aí, a gente tá nessa expectativa para ver se ele vai sair ou se vai ser mais um aí que vai ficar na situação do PP, né? Mas acho que é mais provável que o lateral acabe saindo do Arsenal. Já o Balogun, ele teve várias especulações aí nessa janela. Agora o interesse é do Fulham, que inclusive negociou o Mitrovic pro Al Hilal, time do Neymar, nessa semana. Ele inclusive já foi apresentado lá, já vi uma conversa dele com o Jorge Jesus. Então o Balogun interessa ao Fulham, que agora está com a grana, porque vendeu o Mitrovic por 50 milhões, se não me engano, né? Então Caramba. Foi uma boa grana aí que o Fulham acabou recebendo pelo atacante
sérvio. E também vi uma possível especulação do Balogun no Chelsea. Então, são os dois times aí que estavam interessados. Acho que teve até o interesse do Tottenham também. Enfim, todo mundo que é de Londres e rival do Arsenal tá a fim de contratar aí o Balogun, que tá, é mais tá sem um que atacante, tá meio... Tem isso, né? Só tem o Richarlison lá que nesse primeiro jogo, meu Deus do céu, foi triste o negócio. Tudo bem que ele não teve muita ajuda ali, mas também ele não se ajuda, né? Mas enfim, não vamos ficar falando aqui do Tottenham não. O Balogun, então, interessando aí esses clubes. Vamos ver se até o final da janela alguma coisa se resolve. E para fechar, o Mavropanos, né? Aquele mesmo, zagueiro grego, eu acho que já foi, inclusive, confirmado, não, Thiago? Acho que ele já foi aí confirmado, tá bem próximo de fechar com o West Ham. Por 21 milhões de libras, o Arsenal vai ganhar uma graninha aí por ele. Acho que cerca de 2 milhões e meio, mais ou menos, de libras, porque foi o jogador aí formador do Konstantinos Mavropanos. Portanto, essas são as notícias aí de mercado do Arsenal. Ainda não foi confirmado, não. Você achou ele, aí? Né, não foi confirmado ele no West Ham e é incerto ainda se o Arsenal vai receber alguma coisa realmente, porque eu não sei se é por ser clube formador ou se seria uma cláusula. Tá meio incerto isso aí. Acho que quando for concretizado o negócio a gente deve saber melhor. A gente vai saber. Beleza, então. Então essas são as notícias aí de mercado. Lembrando que a janela fecha aí no final do mês, então ainda temos mais quase um pouquinho mais de uma semana para que a janela na Europa se encerre, seja fechada e a gente possa saber exatamente qual que vai ser o elenco do Arsenal até o final da temporada 23-24. E para fechar aqui o episódio 7 de hoje, que tá bem legal, sinceramente, eu acho que eu vou escutar todo de novo, porque geralmente eu não escuto todo de novo não, pra falar a verdade, senão eu vou escutar 2 vezes o negócio, né? Mas dessa vez eu tô achando ele bem legal, e pra gente fechar de uma maneira mais legal ainda, vamos fazer um quiz de novo, que eu sei que vocês gostam, aquele mesmo que eu vou falar aqui 3 jogadores da era Emirates pro Thiago. Ele vai me falar 3 jogadores e a gente vai ter que acertar. A gente vai falar os clubes que esses jogadores passaram, e aí o outro vai ter que acertar. No último, o Thiago me ganhou aí de goleada, né? 3-1. E vamos repetir. Vamos ver dessa vez como é que... Não vai ser. Será? Eu peguei leve dessa vez. Duvido. O seu leve é tipo assim, nível expert, né? Não dá. Mas vamos fazer aí, e vocês também, claro, participam e depois falem pra gente, mandem pra gente aí ou no Twitter ou no Instagram, ou até aqui, né, nos comentários do Spotify, qual que foi o resultado aí de vocês, se vocês conseguiram adivinhar. Eu vou começar dessa vez, pode ser? Manda abraço. E eu vou começar com o que a galera vai acertar, porque ele é brasileiro. Já dei até uma dica. Eu dei uma dica porque, claro, vocês vão saber aqui pelo primeiro time que ele começou jogando. Esse jogador do Arsenal, ele começou jogando no Figueirense, tá? Aí ele foi emprestado pro Flamengo, foi emprestado pro Atlético Mineiro. Depois ele jogou no Corinthians. Aí ele foi pro Fenerbahçe da Turquia. Depois jogou no Arsenal. Aí ele foi emprestado pro Grêmio quando ainda estava no Arsenal. Depois que ele saiu do Arsenal, ele foi pro Flamengo de novo. E aí depois ele jogou no Goa da Índia, Botafogo de São Paulo, FC Will, Boluspor. Esse FC Will aqui eu tenho até que ver. É da Suíça. É da Suíça, isso, da Suíça. E pra fechar, depois ele jogou no Boluspor, que eu acredito que seja da Turquia, e encerrou a carreira jogando no Figueirense, clube que foi que revelou esse jogador. E aí, quem que é? Eu esperei você falar, porque na metade aí eu já tinha sabido quem era. É o André Santos. Ele mesmo, muito bem. Então, acertou aí. Acredito que todo mundo acertou. Acertado. Eu queria colocar um brasileiro aqui, porque a gente tem que falar, né? Tem que valorizar a história dos brasileiros no ar. Tudo bem que o André Santos não foi nem perto de ter sido um ótimo jogador no Arsenal. Eu só lembro daquele gol dele contra o Chelsea naquele 5-3, né? Isso aí ninguém esquece. Aquele jogo foi realmente muito marcante. Tá, manda aí. Vou mandar o meu. Esse daqui acho que vocês vão acertar fácil também. O primeiro clube dele foi o KR Reykjavik. Aí depois ele jogou no... Nossa, isso porque tá fácil, hein? Não, mas calma, tá fácil. Reykjavik é o nome da cidade do time. Depois Nordsjælland, que aqui geralmente fala Nordjylland, sei lá.
É aquele clube dinamarquês. Depois ele jogou no Dijon e aí foi pro Arsenal. Eu não vou dizer pra onde ele foi depois, porque senão vai ficar muito óbvio. Vamos ver se assim dá. Ah, não, pô, tem que dizer? Começou no... Ele jogou na Dinamarca, então? Não, ele começou no Reykjavik. Reykjavik é da onde? É da Islândia. Vixe. Sério? Eu vou chutar... É o Runarsson? É ele mesmo. Caraca, eu não achei que você ia pegar um cara meio atual assim, entendeu? Achei que você ia botar um... É porque eu fui Mas olhar... aí, ó, 1-1, tamo bem. Eu fui olhar os clubes que ele jogou e eu pensei assim, pô, são clubes esquisitos, velho. Acho que dá pra colocar. Tá bom, vou pro meu aqui, 1-1. Vamos lá, esse aqui ele começou jogando no Bastia, ou Bastia. Depois ele foi pro Arsenal. Você já sabe quem que é? Acho que é o Song, por enquanto. Pô, já acertou. Não vou nem falar o resto. Ah, falei aí pro pessoal. Não, se bem que eu já disse o que é. Bastia. Não, agora você já disse, já falou a resposta, né? Mas é isso, não dá pra fazer o negócio aqui com o Thiago, porque o cara é uma enciclopédia. Ele jogou no Bastia, depois foi pro Arsenal, aí foi emprestado pro Charlton, que eu não sabia, inclusive. E aí ele jogou no Arsenal de 2006 a 2012, depois foi pro Barcelona, emprestado ao West Ham, jogou no Rubin Kazan, Sion 2 e no Arta Solar 7. Rapaz, o cara jogou num time do espaço aqui. É da Somália, se eu não me engano. Outro planeta. Ou no Burundi. É no Burundi esse time. Ele foi morar no Burundi. Uau. Tá aí, portanto, o Alexander Song, que achava que era um Zidane, né? Mas teve, sim, os seus bons momentos. E ele tá agora, marcado assim, na história. O momento que mais... o momento que mais marcou a história do Song pra mim foi aquele... que o Barcelona ganhou um troféu. Ah, não, achei que você falou... Não. Ah, tá. Tem Então um passe pro Henry, claro, né, que é o gol. Tem dois. Tem o gol do Henry no retorno contra o Leeds United, mas tem também aquele que acho que é o Puyol ou é o Xavi que tá... Ah, é o Puyol. Ele pega a taça, né, de campeão, não sei se de La Liga ou da Copa do Rei, e aí o Song acha que ele vai entregar a taça pro Song, só que na verdade é pro Abidal, que tinha tido câncer e tinha se recuperado, enfim. Aí o Song fica todo sem graça, ele desconcertado na hora. Mas é muito sem noção. É um momento fenomenal aí. Muito bom. Manda aí. 2-1 então. Meu segundo jogador, ele começou no Guingamp, da França. Aí depois ele jogou no Tours, no Lorient, e aí foi pro Arsenal. Se não der com isso, eu falo pra onde ele foi depois. Ok, Guingamp, depois qual? Tours. E depois Lorient. Eu vou chutar Koscielny. Acertou. Aê, ó, tô on fire, rapaz. Aí depois ele foi pro Bordeaux, né? Foi. E aí se aposentou em 2022. Tá aí também um cara conhecido como ano passado. Tá aí um cara que começou bem no Arsenal. Era um zagueiro que eu gostava bastante, o Koscielny. Jogou inclusive numa época que a gente não tinha elencos tão... com muita fartura, principalmente na defesa. Era impressionante. Exatamente. E ele conseguiu ali, por muito tempo, ser um cara muito seguro. Foi um cara que não chegou nem um pouco badalado, a gente não conhecia, né? Eu lembro que a gente tinha a página lá, o Pra Sempre Arsenal, e quando o Koscielny foi contratado, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, então a gente nem fez muito hype, assim, na contratação dele. Ele foi ganhando confiança com o Wenger e chegou a ser capitão do Arsenal, né? Muito bom jogador. Infelizmente, a saída dele foi uma porcaria, né? Como aconteceu. Não soube sair. Mas fez enfim, um vídeo lá no Bordeaux, meio que zoando o Arsenal. Jogou a camisa no chão, né? Eu acho um negócio desse assim. Essas coisas ruins a gente até apaga da memória, nem lembro muito bem, só sei que foi um... Saiu pela porta dos fundos aí o Koscielny, mas enquanto esteve com a gente foi um cara que sempre muito bom. Jogou por amor à camisa, né? Então tem o seu valor também na história do Arsenal aí o Koscielny. Pra fechar, interessante o cara que eu vou falar aqui, hein? E você vai entender depois porque que é interessante. Ele começou jogando no Hannover. Na verdade, ele começou jogando no Hannover 2. Depois ele foi pro Hannover. E aí depois ele foi pro Werder Bremen. E depois pro Arsenal. O resto eu não vou falar. E aí, sabe? O resto você não vai falar? Tem resto?
Não, acho que eu já sei por que você falou interessante. Tá. Ó, é o Per Mertesacker. Aí você não quer falar o resto porque ele virou o diretor da academia, né? Exatamente. Eu queria meio que confundir sua cabeça para pensar que não era ele. Mas acho que não teve nenhum outro jogador que jogou no Werder Bremen e no Arsenal, né? Não lembro. Teve o Silvestre que eu até mandei no... Tem o Ozil. Teve o Silvestre também que eu mandei no outro desafio. Verdade. Se a gente for pesquisar aqui vai aparecer um monte. Mas eu falei que era interessante porque ele fez a dupla com Koscielny, né? Por bastante tempo. Sim. É verdade, tem isso. A gente combinou sem saber isso aí. Tá aí, eu não sabia, hein? Não foi nada planejado, até porque não ia ter quiz se fosse planejado. Se soubesse, não ia ter como. Então, tá aí três jogadores e 3 acertos pro Thiago, como de costume. Depois falem pra gente aí como foi a performance de vocês. E agora o Thiago vai passar aí o último nome. Esse aqui é um nome bem interessante. Vamos lá, ele começou no Arsenal. Aí ele foi emprestado ao Birmingham, ao Sunderland e à Juventus. Aí depois do Arsenal, ele jogou por Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg e Copenhagen. Caraca, velho. Agora você me pegou. Ah, não, você acerta, pô. Pensei direitinho. Repete aí de novo os times. Começou no Arsenal, foi emprestado ao Birmingham, ao Sunderland e à Juventus. Depois ele jogou no Wolfsburg, no Nottingham Forest, no Rosenborg e no Copenhagen. Niklas Bentner? Exatamente. Figura folclórica. Essa eu não esperava não. Mas agora eu lembrei do Bentner jogando com a camisa do Birmingham. Não sei porquê, mas veio na minha cabeça. E também os times do final da carreira me ajudaram, né? Eu fui logo para um dinamarquês. Lord Bentner. Esse aí é uma lenda, hein? e jogou na Juventus, né, velho? Negócio de maluco isso. É mesmo. Tinha esquecido total que ele tinha jogado lá. Mas o Bentner, ele nas suas primeiras temporadas pelo Arsenal até que foi bem, né? Fez gols importantes contra o Tottenham, inclusive. É que o problema ali mais foi o mental, né? É o Adriano Imperador dinamarquês. Da Deep Web, né? Não, com certeza, não tô comparando o futebol, longe disso. Não, mas ele tinha chance realmente louco, de ter sido melhor. Acho que realmente o mental não ajudou nem um pouco. Mas até tinha um futuro ali para talvez ficar na Premier League. Como foi o Theo Walcott, né? Que se aposentou agora nessa semana. Nunca foi um cara extraordinário, mas foi um cara super profissional a carreira toda. Sim. E conseguiu terminar, depois que ele não tinha mais nível para jogar no Arsenal, conseguiu terminar jogando na Premier League. Então, o Bentner talvez pudesse ter um caminho parecido. E falando de jogadores antigos, eu vi hoje que o Lansbury, o Henry Lansbury, que quando ele começou a carreira parecia ser uma promessa, como foi o Jack Wilshere, né, e alguns outros jogadores, parecia que ele ia ser um craque ali da era Wenger, exato. Tem vários, se a gente for lembrar aqui, tem vários, mas o Henry Lansbury, ele se aposentou e vai investir na carreira como jardineiro. É impressionante. Continua trabalhando com gramados, né? Tem experiência, né? Muito bom. Mas é isso, então eu tô surpreso com o meu resultado aqui de 3 acertos, mas empatamos aí 3-3, não, show de bola. Não, que na próxima eu começo a pegar uns caras tipo Fran Mérida. Eu vou pegar aqui o Bischoff, tem um Savito Manoni, pode pegar tem uns caras aqui louco. Então beleza, vamos aumentar o nível aí pro próximo episódio, beleza? Se vocês tiverem sugestões de outros tipos de quiz também, manda pra gente, que aí a gente pode fazer aqui. Vou ver se eu abro também espaço para perguntas no próximo episódio, porque também é sempre legal ter a participação de vocês. Mas por hoje foi isso, tivemos aí, portanto, a análise da vitória do Arsenal magrinha, suada, sofrida na raça, por 1-0 contra o Crystal Palace. 6 pontos em 2 jogos é o que importa, e é isso. Tem mais alguma consideração final aí, Thiago?
Não, agradecer a todo mundo que escutou até aqui, agradecer o pessoal da live também, que a live foi bem legal, a interação do pessoal comentando Foi bastante mesmo. no chat, foi bem legal. E é isso, agradecer quem tá acompanhando e apoiando o trabalho. E que venha o Fulham. Que venha o Fulham, exatamente. Se vocês não estão inscritos ainda no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, Fala Gunner Podcast, né? youtube.com/Fala Gunner Podcast. A gente vai tentar recuperar o domínio para só Fala Gunner para ficar mais fácil. Se inscreve lá também. Vai ter vídeo saindo aí de vez em quando lá no nosso canal e também, claro, as lives. Vem a segunda edição da revista Fala Gunner aí no dia 1º de setembro, então fiquem ligados. E também, claro, sigam a gente no Spotify, na plataforma que você acompanha aqui o nosso podcast. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo para todo mundo que está acompanhando a gente, apoiando, participando, principalmente no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá também, @FalaGunner. E a gente se vê na próxima para falar sobre Arsenal e Fulham. Um grande abraço e até a próxima.